aquela lenda de um filme até que fizeram com aquele leão africano. Então, Tinha até a tribo... Os dois leões? Não é lenda, não. Não é lenda que aconteceu? Sombra e escuridão. Sombra e escuridão, você tá falando? Não, comeu gente pra caralho. Verdade. Comeram dois leões irmãos, comeram gente numa ferrovia no Zimbábue, gente pra cacete. Comeram, se especializaram em pessoas, cara. E esse é o problema, né? A fera se acostuma com o ser humano, que é uma presa fácil, né, de boa biomassa, vamos falar a verdade, e de fácil predação. Imagine trabalhar no meio da savana africana no meio da noite, quando de repente um rugido ecoa na escuridão. Mas esses não eram leões comuns. Eles não caçavam zebras, antílopes, gnus ou búfalos e sim homens. No final do século XIX, dois leões ficaram conhecidos como a sombra e a escuridão. Durante meses eles transformaram um acampamento inteiro em um inferno de terror. Homens desapareciam durante a noite. Barracas rasgadas e corpos arrastados para o mato e ninguém conseguia pará-los. Vem comigo conhecer a história desses felinos que aterrorizaram a África. A sombra e a escuridão, os leões da África que caçavam humanos, uma história real e assustadora. Tudo começou em 1898, quando uma equipe de trabalhadores indianos chegou ao país africano para construir uma ponte sobre o rio Tsavo. Eles eram liderados por um tenente-coronel britânico, chamado John Henry Patterson. Porém, o que seria uma evolução para a região acabou se tornando uma das maiores carnificinas da história. E não se pode dizer que os trabalhadores não foram, de certa forma, alertados, pois a palavra Tsavo, no idioma local, se refere a um local de abate. Inicialmente, a história fazia referência à tribo Maasai, um grupo de nômades que vivia no Quênia e na Tanzânia e que se tornou popular por massacrar outras tribos mais fracas. Em 1898, trabalhadores britânicos e indianos estavam construindo uma ferrovia no território que hoje é o Quênia. Essa ferrovia ligaria o porto de Mombasa ao interior da África. Só que o massacre que aconteceu em 1898 não foi executado por nenhuma cultura tribal. Dois ferozes leões, apelidados de Sombra e de Escuridão, mataram 135 pessoas naquele ano. A matança aconteceu entre março e dezembro, quando, finalmente, as duas feras foram mortas pelo responsável pela construção. A fama dos leões de Tsavos é muito grande, pois eles conseguiram fugir de várias armadilhas colocadas para capturá-los. Pior, os dois animais também eram especialistas em dizimar expedições que tentavam localizá-los e matá-los. Muitos dos trabalhadores, inclusive, fugiram da região e abandonaram a construção da ponte com medo dos monstros. Uma noite, um trabalhador desapareceu. Os homens encontraram apenas marcas de sangue na areia e pegadas enormes de leão. No começo todos pensaram foi apenas um ataque isolado. Mas então aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Os leões entravam no acampamento, rasgavam as barracas e arrastavam homens vivos para a escuridão. Os trabalhadores estavam apavorados, alguns diziam que aqueles leões eram demônios. Os trabalhadores começaram a construir cercas de espinhos, acenderam fogueiras. Ficavam acordados a noite inteira, mas nada funcionava. Os leões simplesmente pulavam as cercas. Eles atacavam no meio das pessoas. Homens desapareciam enquanto os colegas dormiam ao lado. Algumas testemunhas diziam que eles pareciam saber exatamente onde atacar. A situação ficou tão grave que centenas de trabalhadores fugiram. A construção da ferrovia quase foi abandonada. Existem várias teorias. Alguns cientistas acreditam que os leões começaram a atacar humanos por causa de doenças e ferimentos. Outros dizem que naquela época havia muitos corpos humanos abandonados por causa de epidemias e guerras. Os leões podem ter aprendido que humanos eram presas fáceis. Com o tempo eles se tornaram especialistas em caçar pessoas. O que torna sua história ainda mais incrível é o fato de que os dois leões caçavam em dupla, um comportamento atípico para a espécie. Os habitantes da região os chamavam de Shaitini, ou demônios da noite, daí a origem de seus nomes britânicos, que fazem referência ao mundo da noite e das sombras. O engenheiro John Patterson decidiu acabar com o terror. Primeiro ele montou armadilhas e construiu plataformas nas árvores com a intenção de matar as feras. Esperava noites inteiras com um rifle e passado 2 semanas nada dos leões brutais aparecerem, até que em uma noite um dos leões apareceu. Patterson atirou, o animal fugiu ferido, mas alguns dias depois ele voltou e dessa vez Patterson conseguiu abatê-lo.
O segundo leão foi ainda mais difícil. Ele parecia mais inteligente e mais cauteloso. Depois de dias de perseguição, o segundo leão finalmente caiu. John Patterson conseguiu matar o primeiro dos leões em 9 de dezembro de 1898, precisando de mais 3 semanas para aniquilar o seu parceiro. Seus corpos foram empalhados e hoje se encontram expostos no Museu de História Natural de Chicago, nos Estados Unidos. Sua história já virou livro e filme. A Sombra e a Escuridão, de 1996, foi dirigido por Stephen Hopkins e colocou Val Kilmer e Michael Douglas para enfrentar os 2 leões lendários de Tsavos. Quando tudo acabou, as estimativas diziam que os 2 leões tinham matado de 35 a mais de 100 pessoas. Até hoje essa história é considerada um dos ataques de predadores mais assustadores da história. Os corpos desses leões foram preservados e hoje estão no Field Museum of Natural History. Mas a pergunta continua: os leões eram monstros ou apenas predadores tentando sobreviver? Uma coisa é certa: durante alguns meses na savana africana os humanos deixaram de ser caçadores e viraram presas. Só que a história não para por aí. Apesar de John Patterson jurar que 135 trabalhadores foram mortos durante a construção da ponte ferroviária, a empresa responsável diz que apenas 28 pessoas morreram nos ataques dos leões. Pesquisas posteriores de biólogos mostram que um dos leões foi responsável por 11 mortes e o outro por 24. No total, apenas 35 pessoas teriam sido caçadas pelas feras africanas, um número pouco maior do que o divulgado pela companhia ferroviária, mas bem abaixo do especulado por Patterson. Para muitos, uma estratégia para não interromper as obras que ocorreriam depois na região e em regiões próximas dali. Pesquisas indicam, também, que um dos leões tinha doenças odontológicas, mandíbula desalinha e danos no crânio. Isso levou os pesquisadores a concluir que ele só atacou os humanos por puro desespero. Além disso, os ataques foram justamente em uma época de expansão territorial na África, e diversas das presas naturais dos leões tinham sido aniquiladas pela própria ação do homem, principalmente os elefantes. No fim, voltamos a um outro ditado: aqui se faz, aqui se paga. Você já conhecia essa história ou já viu o filme? Deixa nos comentários. Deixa o like para fortalecer. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Até a próxima, tamo junto.